a extensão do cuidado de Deus, a misericórdia do Senhor. Salmos 113. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até ao ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, e que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos? Louvai ao Senhor. Nesse momento eu quero dar oportunidade à Mônica. Ela veio de Rondônia para participar de um dia com Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, irmãos. A dona Ruth já fez um adiantamento e isso é muito bom. Nosso Deus é um Deus de surpresas e verdadeiramente, diante de tudo que nós passamos, eu conheço a dona Ruth há 25 anos, casada há 25 anos, porque foi tudo muito rápido na nossa vida, mas eu sempre falo quando nós damos o testemunho do nosso erro, Deus fez um acerto e hoje eu tenho uma família abençoada, perfeita nunca, irmãos, porque perfeito é o nosso Deus, mas nós temos vivido milagres e temos testemunho para contar, temos a gratidão em nossos corações por tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado. E ali em Rondônia não foi diferente, nós fomos acolhidos, no primeiro momento, na igreja presbiteriana, só que por problemas com deslocamento, que da distância onde nós estávamos morando, fica muito distante e mais dificultoso. E o Wesley, ele é assim, ele trabalha, ele levanta e já vai logo trabalhar. Mas, quando chega a hora do descanso, ele fica um pouco enjoadinho. Eu falei, Wesley, vamos fazer o seguinte, vamos visitar essa igreja aqui perto, porque de repente, a gente está fazendo julgamento e lá a gente vai ter um acolhimento. Mas Deus pegou e carimbou, irmãos. Quando nós passamos por aquelas portas, é uma igreja simples, mas assim bem alicerçada, comunidade Cerne, eles pregam que Jesus é o centro de tudo, e dão estudo bíblico, tem louvor, tem tudo quanto um cristão verdadeiramente professa, né? A fé em Cristo Jesus, que nosso Cristo é vivo, né? E vive em nosso meio. E ali fomos sendo acolhidos, eu participo mais, porque tenho mais tempo, mas o Wesley, na medida do possível, ele está ali, mas Deus tem abraçado ele de uma maneira tão especial, que igual a dona Ruth falou, que eu ouvi da boca dele, quando eu estava vindo, ele falou, Mônica, eu gosto muito da nossa família, daquelas reuniões ali, de tudo quanto a gente tem vivido em Brasília, mas eu tenho receio de voltar para Brasília e não ser crente como eu tenho sido aqui. E aí aquilo me emocionou, porque nós sabemos, a dona Ruth sabe, acompanhou a gente desde o princípio ali, o Wesley me deu um pouquinho de trabalho, mas Deus, ele vai dando a corda, ele vai dando liberdade e na hora certa ele puxa, né? Quando foi em 2013 para cá, Deus começou a fazer a obra na vida do Wesley, da maneira como ele sempre me falava, filha, vou te colocar na posição que eu quero, depois eu vou levantar o seu marido e vou trabalhar na vida dele também. E eu falo para vocês que o Deus que promete, Ele cumpre. E independente se a promessa foi antiga na sua vida, independente se tem muitos anos que você está achando que o Senhor esqueceu, eu falo para você com garantia de vida, de experiência com Deus, Ele não esqueceu, Ele continua trabalhando, Ele continua preparando e fazendo um trabalho de excelência, e nós vamos viver o melhor, porque Ele é um Deus que faz tudo perfeitamente. O nosso Deus, ele trabalha nos mínimos detalhes. E ali o pastor Jonas e a pastora Beth têm nos ajudado, nos acolhendo bastante. Minha filha, Thalita, que não participava muito, ela tem participado, inclusive, com um trabalho de jovens.
E ela tem participado ali, tem tomado a ceia, e ela fala, mãe, eu sei que tem essa importância. E nós criamos esses meninos na presença do Senhor, porque todos eles, para viver, acho que a maioria que todo mundo já sabe, porque desde o princípio, né, desse ministério aqui, a dona Ruth sempre fiel ao Senhor, e eu louvo a Deus por ter uma sogra, né, que serve ao Senhor, que professa essa fé verdadeiramente. E nós agradecemos muito ao Senhor por tudo isso, e a Thalita, ela foi acolhida por essa igreja mesmo antes de vir ao mundo. Ela começou a nos dar trabalho, e todo mundo sabe, a Thalita é um milagre de Deus, nasceu com 6 meses, e a gente crê assim, irmãos, que tudo que Deus fez naqueles dias, que foram 40 dias de UTI e 11 de enfermaria, não é uma pessoa para ser uma pessoa comum, uma pessoa natural. Se nós passamos tudo aquilo que nós passamos para a Thalita ter a vida que tem hoje, e eu ouvi da boca da neurologista falar que ela era uma pessoa que era para estar convulsionando o tempo todo, nós temos uma menina normal. E eu falo para ela, Thalita, não adianta, você vai fazer o que você acha que é melhor, mas vai permanecer o que é a vontade do Senhor, minha filha. Deus não permitiu você passar tudo aquilo que você passou e a gente ter toda aquela experiência para ficar no vácuo, né? Assim, do nada, ao léu. Não é assim. Eu sei, Thalita, vai chegar uma hora, eu falo sempre para ela, Deus vai pegar você e vai te usar, vai marchar contigo na terra, e você vai testemunhar, e você vai ajudar muitas vidas, porque é isso que Deus faz. Ele tem aquele propósito de trabalhar nas nossas vidas, mas chega uma hora, Ele nos coloca de pé e começa a nos dar força para a gente ajudar os que estão chegando e aqueles que estão cambaleando, para ficarem mais alicerçados e caminharem na presença desse Deus, professando essa fé. E assim o Senhor tem feito. Thalita está ali, está firme, eles estão chegando, se Deus quiser, na bênção do Senhor, dia 22, né, para celebrar a ceia de Natal, juntamente com a família. O Wesley vem também. E o Samuel não quis ficar com a gente em Rondônia, mas Deus cuidou dele em especial. E eu falo para os irmãos, eu tenho muitos testemunhos também, mas tá atualizando, né? O Samuel foi diagnosticado com ceratocone, uma enfermidade oftalmológica, e a gente teve sempre esse cuidado de estar consultando e fazendo as avaliações, só que nunca tinha constado o ceratocone. Quando foi metade do ano passado, 2023, ele foi para um exame normal, de rotina, e aí constou, mas já num grau bem elevado, principalmente no olho direito. E aí nós começamos a ficar preocupados, porque a gente já tinha feito a mudança para Rondônia, Samuel não queria ficar com a gente, e mãe, quem é mãe aqui sabe, a gente quer sempre estar o quê? Em cima, cuidando, né? E aí ele, não vou, porque minha vida está aqui, meus amigos estão aqui, está tudo aqui, e eu não quero ficar lá. E o Wesley sempre falava assim, Mônica, eu tenho certeza que o Samuel vai fazer a cirurgia em Rondônia. O convênio já havia negado aqui em Brasília 2 vezes. E aí você fica pensando, eu falei assim, Deus, como que vai ser isso? Como que a gente vai fazer? Fazer particular era muito caro. Para o momento que a gente estava vivendo, de mudança, e não sabia como que a gente ia ficar lá e como que ia ser quem estava ficando aqui, porque tinha que dar o suporte para as duas, né? Para as 2 ocasiões. E aí eu comecei a falar com o Senhor, porque a melhor coisa que o cristão tem, irmãos, é falar com Jesus, ajoelhar, falar com o Senhor. Aí eu tenho mania de escrever, a dona Ruth passou esses dias com a gente ali, ela pegou meu caderninho de oração, e ali eu vou escrevendo, aí é um caderno de oração, mas, ao mesmo tempo, é um diário, e é aquela coisa toda, e a gente colocando na presença do Senhor. Aí eu lá, esperando ver a atitude do que ia ser o convênio, né, da gente correndo atrás para poder ver como é que estava o andamento da autorização. E aí, uma irmã aqui do Gama mesmo, ela mandou um áudio para mim na madrugada. Eu acordei e falei assim, a pastora Lucineide me mandando mensagem, é uma raridade. E aí, quando eu abri o áudio dela, ela falava que Deus mandava me falar que um filho meu estava sendo curado naquela madrugada. E eu falei assim, Deus, eu tenho certeza que é na vida do Samuel, porque era aquilo que angustiava a minha alma naqueles dias, né? E aí eu falei, eu vou falar para o Samuel, ele ainda estava em Brasília, mas aí depois acabou fazendo do jeito que o Wesley tinha proposto, né, mesmo contra a vontade dele,
Samuel, você não pode falar que não quer ficar com a gente, você tem que fazer a sua viagem, ver como que vai ser, conhecer o lugar. Enquanto isso, a gente aguarda pela autorização ou não, ou o que Deus vai fazer, a gente não sabe. Mas o fato é que Deus já liberou a cura. E eu gostaria mesmo que ele nem tivesse precisado de passar pela mão humana. Mas o Senhor, porque ainda tive a esperança, né, pelo fato da pastora ter mandado o áudio, de que ele seria curado, a gente ia chegar lá, ia fazer exame e não ia dar mais nada. Mas não. Quando fez os exames em Rondônia, a mesma coisa, deu alterado e já mais preocupante ainda, porque o olho esquerdo já estava ficando mais inflamado. E aí o convênio depois queria liberar só para fazer de um olho, aqui em Brasília, porque nós deixamos o processo daqui caminhando e demos entrada em Rondônia também. Aí, irmãos, o Samuel teve que passar pelo procedimento mesmo, e aí a gente orando, sempre pedindo ao Senhor. Eu sei que a dona Ruth deve até pedir das irmãs aqui no círculo de oração, que a dona Ruth é o nosso suporte maior, e glória a Deus. E aí Deus preparou tudo, Samuel deu entrada no período da tarde, e quando foi no final da tarde já saiu bem. A recuperação foi bem surpreendente, irmãos, porque pela situação que tinha chegado, né, a gente achava que não ia ter tanto resultado, e apesar dele por ser jovem, ser tão relapso, não fazer uso dos colírios como deveria fazer, Deus, ele é misericordioso. Ele passou por uma avaliação há uns 3 meses atrás, e ele está bem, a cicatrização está boa. Ela pediu para continuar com o colírio anti-inflamatório, porque ainda estava um pouquinho inflamado. Enfim, o Samuel está aí, estava com dificuldade com emprego, ele gosta de trabalhar. Mesmo fazendo a faculdade, o Wesley sempre falou, meu filho, é melhor você se dedicar mais aos estudos do que estar acostumado em trabalhar. Mas ele preferiu trabalhar e vai conciliando todas essas coisas. E aí, Deus cuidando dele aqui, abriu até uma porta de emprego. E glória a Deus, irmãos, por tudo quanto ele já fez. Né? O Samuel também foi milagre de Deus, com 7 meses, da mesma maneira como foi a Thalita ali. Eu sei que alguns irmãos já estão até cansados de escutar esses testemunhos, mas é assim que Deus faz. E ano passado também, nós não podemos participar do culto de ação de graças, né, de um dia com Deus, mas eu quero falar para os irmãos que em 2009 eu sofri um acidente em serviço, né, eu trabalhava na viatura do SAMU, aqui do Gama e Santa Maria, e passei por esse acidente, quebrei o braço. E, enfim, quando finalizou todo esse processo, começou em 2009, 2017, eles me aposentaram por invalidez, sem me dar o direito de acidente em serviço. Né? Mas o Senhor sempre falava para eu procurar os meus direitos, porque Ele tinha bênção para mim. Só que eu já tinha colocado processo na justiça e não tinha dado êxito. Né? Tudo foi negado. Passamos por 5 advogados, gastamos o que a gente não tinha. E eu falava assim, Deus, eu abro mão disso, não vou mais mexer com isso, não. Eu vou me conformar com o que eu tenho tido, e assim nós vamos viver, porque a maior nossa riqueza que a gente pode ter é Jesus. E aí, quando foi nessa viagem do Wesley, eu vi anunciando que a gente poderia pedir a isenção do imposto de renda. Quem estava aposentado por invalidez poderia fazer essa solicitação. Quando eu procurei o departamento da Secretaria de Saúde, a IPREV, eu procurei, ela falou, você só pode fazer o requerimento para a isenção do imposto de renda se passar por uma revisão de aposentadoria. E eu falei, mas como isso? Como que vai ser? Vão suspender meu salário? Como que vai ser? Ela me explicou, não vai ser suspenso, vai correr o processo, é um processo administrativo, e, no final, eles vão analisar os seus documentos e vão ver se realmente você tem esse direito ou não. Aí eu pensava que o negócio era mais simples, mas não foi, irmão. Levou um tempo de uns 4 meses, foi onde o Wesley ficou lá, sozinho, em Rondônia, e eu aqui. Mas, quando chegou o mês de agosto para outubro, Deus concluiu essa obra e fez exatamente, irmãos, é igual quando eu comecei essa fala, que Deus, Ele promete, Ele cumpre. E vocês observem bem, começou no ano de 2009, e o Senhor sempre falava que tinha bênçãos e vitórias para mim. Eu disse, Deus, como que pode o Senhor falar que tem bênçãos e vitórias, se o meu cenário
é decepcionante, é triste, né? Você é aposentado sem querer ser, porque a minha cabeça estava programada para ser aposentada depois dos 55 anos, e, de repente, eu fui aposentada ali, não estava nem esperando, e não da maneira como queria, minha família precisando de suporte, de auxílio, porque, graças a Deus, Deus me deu 3 filhos. Então, assim, é uma família um pouquinho maior, e o Wesley também sempre lutando ali, trabalhando, e até que Deus alicerçou os passos dele, né, nessa empresa, na Votorantim. E eu falo para vocês, Deus ele cumpriu. Quando chegou em mês de outubro, nós tivemos ali o veredito da Secretaria de Saúde mesmo. Aí vocês verem, a mesma pessoa que me condenou a viver, né, com um salário que não era proporcional, do nada, a mesma equipe pega e fala assim, eu vou te dar tudo que você tem direito e o que você nunca nem imaginou. Eu escutei eles falando, a equipe médica, porque você entra, quando você entra na sala, nem parente seu não pode entrar, você vai sozinho, né, para essas avaliações lá, para essas perícias. E aí a mesma equipe que me condenou, ela falou para mim, se você trouxer toda a documentação que você está falando, eu vou te dar tudo que você tem direito e muito mais. Não vai ser só a isenção do imposto de renda, não. E assim eu fiz, fui correr atrás. E aí Deus me deu o relatório, os exames eu já tinha o processo administrativo do acidente em serviço, já tinha tudo guardado, irmãos, porque, igual eu falei, eu já tinha passado por 5 advogados. E aí, até a guia de atendimento do hospital, eu tinha a cópia, tudo arrumadinho. Eu creio assim, foi uma preparação de Deus, porque quando eles pediram lá, eu preparei e levei, e quando foi em outubro, eles carimbaram, tudo em nosso favor, me deu a isenção, voltou os meus proventos integrais, e eu estou agora aguardando os precatórios, né? Porque os nossos direitos, o governo tem mania de virar precatório, mas eu falo assim, Deus, tá, na sua hora o Senhor vai liberar, o Senhor vai colocar nas nossas mãos. E eu louvo ao Senhor, irmãos, por tudo quanto Ele fez na minha família, por tudo quanto eu já ouvi aqui nessa manhã. Eu falo assim, Deus, quanta riqueza, quanta maravilha, né? Que bonito ver o irmão ali acabando de falar, né? E eu falei assim, Deus, como o Senhor é lindo, o Senhor vai cuidando nos mínimos detalhes, cada um dos seus filhos, e só Ele mesmo para poder fazer, irmãos, por mim, por vocês, por cada um de nós. E eu falo, independente se nós ainda temos um pouco de esperança ainda, fica firme nesse pouco de esperança, porque o mundo ele jaz no maligno, mas o nosso Deus, Ele é a esperança de Israel. Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus galardoador, e você está aqui nessa manhã, tenho certeza, não foi em vão, não se afadigue. Eu falo para você, não fique desanimado, porque, às vezes, a gente vê muitos testemunhos e fala, Deus, quando que vai chegar a minha hora? Eu já passei por isso também, irmãos, de estar sentado aí e pensar, meu Deus, para que eu vim? Para que eu ainda estou nessa terra? E, às vezes, você acha que realmente você merece morrer, porque você não tem mais que contribuir. Mas tudo isso são guerras espirituais, e nós temos que discernir que a nossa mente tem que ser uma mente alicerçada em Cristo, na palavra do Senhor Jesus. E eu sei, essa igreja, ela prega a palavra, ela vive a palavra. E eu agradeço muito ao Senhor, e eu agradeço a Deus pela memória do pastor Gideon, porque foi um homem a qual Deus usou, e hoje, o caminho que ele trilhou, nós estamos aqui usufruindo. Essas portas abertas, né? Quantas vidas foram alcançadas, quantas famílias foram agraciadas com milagres e com vitória. E Deus é lindo demais, irmãos. Eu fico muito grata ao Senhor por essa oportunidade, pela vida de cada um de vocês, pela vida da dona Ruth, e só Jesus mesmo para poder mostrar para vocês quão grande, né, é esse amor, essa dedicação que nós temos. E eu agradeço muito a senhora pelo convite também, dona Ruth. Deus continue abençoando a senhora grandemente, seu Sebastião. Eu falo assim para o Wesley que seu Sebastião, ele é um homem muito sincero. E eu falo que todo cristão tinha que tomar como exemplo, né? Ele mesmo se resquiva, né? Porque não se acha muito merecedor, mas eu falo assim, o seu Sebastião, ele é crente, sim. E não é pouco, não, ele é muito crente. Nós temos, né, testemunho dele falar que ajoelhou e pediu para Deus, e Deus trouxe, né, o suporte, o auxílio na hora ali que ele se ajoelhou. Então, é o que o Senhor ensina para nós, né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que esse Deus é o Senhor. E eu falo para vocês, vai passar.
passa, todas as coisas nessa terra passam, a palavra do Senhor não. Tá? Diante de tudo que eu falei, o resumo é 1 Pedro, né? Capítulo 1, versículo 25. As palavras do Senhor, elas não passam. Amém? Glória a Deus. É assim, irmãos. O dia com Deus é desse jeito. Quando nós tínhamos na quinta-feira, eu vi a pastora Loide falar, tem irmão que deu 1 hora de testemunho, mas não deu tudo. Né? Então, é desse jeito. Nós temos que tirar esse dia, né? A irmã Marlene, ela me chamou, aí ela falou comigo assim, irmã Ruth, Deus me tocou para eu dar um testemunho, que eu lembrei, né, que nós fazíamos uma campanha de oração de madrugada, que o pastor Gedeon colocou essa oração, né, de madrugada, uma ia ligando para a outra, né, ia despertando, e eu ligava, parece que era para a irmã Hildinha, para a irmã Marlene, e o pastor Gedeon fez assim, sabe, era uma ligação, irmãos. Naquela hora a gente acordava e ia ligando uma para a outra e nós ia orando. E ela sentiu vontade de testemunhar. Vamos ouvir a irmã Marlene. A paz do Senhor, amados. Desculpa que eu não sei falar, não, viu? E ainda tenho dificuldade com a fala. O meu filho é o caçula. Desde ele... de 4, 5 anos que ele foi... A gente agora sabe que era tentação mesmo contra a vida dele. Ele correu risco de vida quando tinha 4 anos, 5. Uma vaca derrubou ele, ele não tinha medo. A gente chegou em Pernambuco com ele pequeno, ele não tinha medo de uma vaca, nem de um bicho grande. Ele morria de medo de galinha. Quando ele viu uma galinha, morria de medo da galinha. E outro dia, os 2 irmãos mais velhos saíram para jogar bola, né? E ele ficou para trás e perguntou, mamãe, cadê o Luciano e o Roberto? Eu falei, foram jogar bola lá no campinho. Aí eu vou também. Não, Júlio, sozinho. Mãe, é bem pertinho, eu vou. Ele tinha o quê? Uns 6 anos, mais ou menos. Irmã, ninguém sabe o que foi que aconteceu. Se ele mexeu com esse burro, ou se o burro atacou ele. Gente, quando vieram me chamar, que eu fui ver o meu filho, ele estava todo deformado. Eu acho, a gente sabe, o povo lá fala, né, que é burro, jumento, não sei o que é. Deu patada nele. A gente acha que era uma jumenta que estava de filhote, né? E ele deve ter mexido com o filhote dela, né? E ela atacou meu filho. Eu pensei que ele ia ficar corcunda, de tanto que estava machucado. O corpo inteirinho machucado. Aí trouxeram ele, eu levei no médico. Não foi nem para o hospital, porque lá, acho que nessa época nem tinha hospital, lá em São Bento do Una. Aí passou, né? Outro dia, ele estava na casa da minha irmã, junto com o pai. Aí ele foi atravessar a avenida, é uma BR, que passa carro descontroladamente. Naquela época não tinha nem controle, né? Aí um carro, o meu marido disse que não sabe se ficou em pé, se caiu, que não sabe o que aconteceu com ele, porque o Júlio nasceu de novo. É Júlio César o nome dele. Foi outro livramento, né? Quando ele tinha 11 anos, a gente já estava aqui em Brasília, eu morava num prédio na Ceilândia, entre a 18 e a 20 da Ceilândia, ali bem no centro. Era em frente à Igreja Cristã Evangélica. Aí, eu saía para trabalhar, ele ficava em casa. Eu acho que ele estudava de manhã, não lembro direito mais.
Ele estudava de manhã e de tarde ele ficava sozinho em casa e a Débora estava junto com ele nesse dia. Aí ela disse que estava, eu acho que estava na sala e escutou o grito. Ele estava em cima do prédio, brincando com aquele negócio de pipa, eu não sei o que era. Eu só sei que ele jogou um fio que o pai tinha trazido do trabalho, uns fios douradinhos, bem fininhos. Acho que o fio que ele estava jogando ficou pequeno. Aí ele amarrou um fio daquele lá para jogar em cima. E esse fio, irmã, encostou naquele fio de cima, de alta tensão. São 3 fios que tem lá em cima. E eu morava no 2º andar. E aqueles fios passavam bem pertinho. E ele estava em cima do prédio, ele jogou o trem dele lá e pegou naquele fio. Aí ele caiu. Quando ele voltou, ele disse que dormiu. Que viu um fogão e dormiu. Aí, quando acordou, chamou a Débora. Aí a Débora foi ver, ele estava sangrando pela boca, pelo nariz, e ela ficou desesperada. Aí chamou a vizinha de baixo. O marido dela estava chegando, que era sargento, até sargento Nonato, eu nunca esqueci o nome dele. Foi quem socorreu o meu filho, levou para o hospital. Eu estava trabalhando ali perto de Taguatinga. Aí um cliente da loja me levou no hospital, que ele foi para o hospital de Taguatinga. Aí de lá levaram para o Agarrã, que ele estava queimado o corpo todinho, irmã, queimou. Ele estava descalço em cima do prédio. Ele deixava o chinelo embaixo da escada e subia lá para cima, descalço. Aí ele tomou esse choque, ele ficou no hospital de Taguatinga, rapidinho transferido para o Agarrã. Aí ele ficou lá, eu vi ele quando ele foi para lá, né? E era aquele menino que era grudado com a mãe, não largava da mãe. E chorou quando eu saí. Aí, irmã, ele passou mal, foi para a UTI, e ficou na UTI a noite todinha, e eu a noite todinha sentada no banco lá no hospital. Não vim para casa, não. Todo mundo foi lá me buscar e eu não vinha. E na hora que ele saiu do primeiro socorro, né? Aí eu perguntei para o médico, como é que ele está, doutor? O que foi que aconteceu? Aí o médico disse, ele está bem. Mas foi um milagre. Aí eu falei, foi Jesus que salvou meu filho, doutor. Aí ele fez bem assim, estava até de luva e máscara ainda. Porque a medicina não explica. Aí ele tinha 11 anos, aí ele cresceu. Naquele ano ele perdeu o ano, porque não queria ir para a escola. Eu tinha que levar e ficar lá, porque ele não ficava sozinho. Ele tinha medo de tudo. O menino com 11 anos, 12 anos, com medo de tudo. Aí foi crescendo, foi melhorando. E foi para a escola, estudou no SESI 2, 3 anos e repetia. Aí, no segunda vez que ele repetiu, a Eleusa me chamou, a diretora do SESI, que era a esposa do nosso pastor Laureni, né? Aí ela disse, Marlene, não tem jeito. Passou a segunda vez, tem que sair. Aí ele saiu do colégio. Aí esse é o começo da vida do meu filho, né? Enquanto a nossa preletora chega, eu quero ouvir, então, a irmã Naí. Uma palavrinha da irmã Naí. A irmã Naí é nossa irmã do ministério, né, lá do Céu Azul. Irmãos, quero falar um testemunho bem rapidinho aqui para a igreja, para vocês saberem como que Deus cuida dos dele. Como eu moro ali no Céu Azul, há muitos anos,
lá é cisterna, né? Agora não é mais cisterna, agora tem a própria água da rua mesmo. Mas no meu tempo, assim, era cisterna. E eu passava ali uma dificuldade muito grande. A bomba queimou. A bomba queimou, que jogava água para a caixa. Então, não tinha ainda condições de puxar aquela água da rua. E ali eu falava ali, Senhor, Senhor, como vai ser, meu Pai, meu Pai, meu Pai? E Deus, Ele escuta nossas orações, irmãos. Ele escuta porque Ele nos conhece, Ele sabe de tudo. E era ali naquele horário verão, e eu cheguei em casa, eram umas 18 horas. E eu cheguei em casa, eu não entro assim pela sala, eu vou pelos fundos para entrar pela cozinha. Quando eu abri o portão e vou caminhando lá para dentro, eu vi o barulho de como fosse bomba ligada. Mas eu não pensei na minha, porque a minha tinha várias semanas desligada. Pensei, é o vizinho. Quando eu fui caminhando mais, chegando perto da cozinha, a água já ia descendo, muita água descendo. Já estava, porque a caixa não tinha boia. E quando a caixa de água não tem boia, quando a caixa enche, derrama. E a bomba ligada lá. E sabe como você fica assim, perplexa, assim, olhando aquilo ali? O que é isso? Uma bomba ligada, a caixa derramando. Uma caixa de 500 litros, derramando, derramando, se a bomba estava queimada. Bomba queimada, irmãos. E eu fiquei assim, fiquei neutralizada ali, fiquei parada, olhando aquilo ali e falando assim, como que Deus é bom? Irmão, aquela bomba queimada e aquela bomba ligada ali, derramando aquela água ali. Eu fiquei assim, meu Deus, como tu és maravilhoso. De repente, irmãos, a bomba parou o barulho. Parou. Aí eu fui lá, ainda liguei no botãozinho novamente, não deu sinal nenhum, não ligou nada. E eu, meu Senhor da glória, Jesus. Fiquei muito feliz, irmão. Eu fiquei muito, muito feliz com aquilo ali. Como que Deus? Porque Deus, irmãos, Ele fez aquilo ali para me ver que Ele era Deus na minha vida. Porque se Deus quisesse, Ele podia ter enchido aquela caixa ali, nem eu ia ver. Mas Ele fez para me ver que Ele é o Deus que cuida de mim. Aí passou uns tempos, eu pedi uma pessoa, a pessoa foi lá para tirar aquela bomba, né? Daquela cisterna ali. Aí o rapaz tirou a bomba e falou, dona Naí, você falou que esse dia essa bomba foi ligada? Essa bomba que tem séculos que não é ligada, está toda enferrujada, não presta para nada isso aqui. Mas ela foi ligada sim. O meu Senhor ligou essa bomba. Não, irmã Naí, não, essa bomba não tem condições de ser ligada, não. Olha só a situação, está toda corroída aqui, enferrujada, acabada. Eu falei assim, mas o meu Deus ligou essa bomba. Essa senhora está falando, né? E que eu creio sim, porque não tinha condições dessa bomba nesse estado estar ligada. Nada. Então, irmãos, nosso Deus é Deus do impossível. Ele faz tudo, Ele cria tudo. E isso é para nós aumentar a nossa fé. Ele aumenta a nossa fé. Uma vez também, estou entregando já, estava indo para a igreja, e lá na minha casa só tinha pó de café e açúcar. Era o que tinha dentro daquela casa ali. Momentos muito difíceis na minha vida. Irmã Ruth conhece toda a minha situação. E Deus, irmãos, Ele é fiel. Deus é muito fiel. Eu fui caminhando ali para a casa do Senhor ali, falando só no meu coração. Não ia falando nos lábios, só no meu coração. Senhor, quando eu voltar para casa, vou tomar só aquele café. Não tinha nada. Cheguei ali no culto, ali dobrei meus joelhos, falei com o Senhor, me sentei ali. De repente, uma mão tocando no meu ombro. Eu olhei, era a irmã Marlene lá. Com uma tapué, irmão, bem grande. Cheia de pão, irmão. Pães caseiros. Aleluia. Ela, irmã Naí, eu fazia esses pães e só vinha você no meu coração. E Deus falava assim para mim, leve para minha filha, leve para minha filha. E aqui estão seus pães, irmã Naí. Eu falei, irmã, que benção, eu precisava desses pães mesmo.
Irmãos, é de emoção demais. Eu tenho vários testemunhos, Deus fazendo comigo dentro da minha casa. Dentro da minha casa, porque esse Deus, Ele é tremendo, Ele cuida de nós. Em todos os momentos, todos os sentidos, Ele cuida. Ele é grande, Ele é grande. Outra vez eu estava ali no meu quintal, um frio, e eu saí lá para fora, olhei para uma estrela lá, falando com o meu Senhor, o cachorro do meu lado, um cachorro grande na época, e eu ali falando com o meu Deus, tamanha era aquela luta, e passando a mão naquele cachorro, falando ali, e o meu Senhor, com certeza, me contemplando. Entrei para dentro de casa. Passou os dias, fui visitar uma irmã. A irmã Naí, oi, irmã Naí, que benção, você veio me visitar. Chegou na hora certa, na hora que eu vou orar. E eu, que benção, então nós vamos orar. E Deus tomou ali a serva do Senhor, irmãos, e começou a falar, usar aquela irmã para mim, e falou assim para mim, filha, aquela noite, eu contemplei você, falando comigo, e me levantei do meu trono para te olhar. Até aquele cachorro do teu lado eu contemplei. Ouvi a tua oração, ouvi as tuas palavras. Irmãos, por isso que eu falo, nada é impossível para esse Deus. Ele é o nosso socorro em tudo. Ele é o nosso socorro em tudo. Você até pode pensar, mas Deus não está mais nem me vendo. Eu estou orando, esse telhado, esse fogo, tudo, Ele não está... Ele vê tudo, irmãos. Eu fui para aquele quintal ali de noite, não tinha ninguém ali comigo, só ali o Senhor que estava ali comigo, e Deus se levantou do trono dele e me olhou, e falou, até aquele cachorro do teu lado eu contemplei. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que está aqui nesta manhã, para lhe abençoar, para lhe entregar a sua bênção, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos, olha a minha mão, tem uma aliança. Há 28 anos, eu espero meu esposo voltar. Nunca tirei minha aliança dessa mão. Sabe por quê? Porque Deus me fez uma promessa. Vou trazê-lo de volta. E eu creio, irmãos. Eu creio nessa promessa, porque Ele me prometeu. E Ele sempre renova essa promessa na minha vida. Porque Ele é Deus fiel na minha vida. Eu creio. Ele já falou, vou trazer naquele portão. E ai de ti se não abrir aquele portão para cuidar daquela vida. Então, irmãos, eu tenho mais que obedecer. Eu tenho mais que obedecer à voz do meu Senhor. Então, irmão, vamos confiar no Senhor. Vamos confiar no Senhor. Não é fácil, irmão, você esperar uma pessoa 28 anos. E quanto mais você busca o Senhor, mais a situação fica feia, viu? Você olha assim, meu Deus, não tem como voltar. Já ouvi até falar, sabe quando que vai voltar? Quando as galinhas nascer dente. Quando as galinhas nascer dente, vai voltar. Mas não vai nascer dente, porque o Deus que eu sirvo é poderoso para trazer o meu esposo de volta. E eu creio, e quando trouxer, irmãos, eu vou estar aqui novamente nesse altar, falando, olha quem chegou, Marcelo voltou, aleluia, glória a Deus. E eu agradeço essa rica oportunidade, irmã Ruth, em nome de Jesus, glória a Deus. Oh, glória a Deus, irmãos, é assim mesmo, irmãos, né? Quando a gente pensa que vai terminar, mais testemunho, né? Glorificando o nome do Senhor.
O pastor Elias está aqui? Elias. Pode, Pode, porque ela quer